E aí, manos, como vocês estão? Eu sou Arthur Quintela do canal Just Ballers, fechou? E vambora para mais um vídeo, né? Falar as primeiras impressões do que foi esses dois primeiros jogos do Carlo Ancelotti pela seleção brasileira. Assim, né? Já vi notícias que a pré-lista foi montada antes dele chegar. Ou seja, óbvio que ele escolheu quem foi convocado, mas ele não escolheu todos da pré-lista. Então pode ter um ou outro jogador que estava fora dessa pré-lista que ele gostaria de contar, entendeu? Enfim, na próxima convocação que a gente vai ter um pouco mais de ideia sobre os jogadores, ele vai ter mais tempo para analisar os jogadores mesmo brasileiros, né? Porque ele praticamente foi anunciado no dia da convocação. Foi coisa de um dia antes. Então, enfim. Mas, cara, vamos lá, vamos começar. O primeiro jogo foi contra o Equador. Cara, sendo bem sincero, se você viu esse jogo, você sabe do que eu tô falando. Foi um jogo muito ruim. Um jogo muito abaixo do esperado. O Brasil jogou muito mal. Assim, até você via que o time estava tentando propor, só que, cara, assim, meio campo tava morto, tá? O Casemiro fez até uma boa partida. Para mim, ele e o Alex Ribeiro, né, o Alexandre zagueiro do Lille, ambos foram muito bem nesse jogo e foram os únicos dois ali que se destoaram um pouco. Mas assim, meio campo morto. Tá, o Bruno Guimarães fez um jogo horroroso nesse primeiro. Gerson também, Richarlison, uma partida tenebrosa. E o Alexandre também, o lateral esquerdo, também não foi lá essas coisas, né? Enfim, cara, nas estatísticas aqui do primeiro jogo já dá pra você ter uma ideia, né? O Brasil chutou 3 vezes contra 7 do Equador, tá? Uma grande chance criada para cada equipe. A posse de bola foi até equilibrada, né? 48% para o Brasil e 52% para o Equador. Só que assim, foi um jogo muito abaixo, tá? Esse jogo aqui não dá nem pra gente ter tanto uma ideia, né? Mas só destacar, né, que em duelos no chão, o Casemiro ganhou 6 de 9 e no alto ele ganhou 4 dos 4 que ele disputou. Então assim, foi um dos poucos que se destacou assim, né? O Alexandre, zagueiro, ele no chão ele ganhou 3 de 3 e no alto 2 de 2. Também uma partida muito interessante do nosso volante, tá? Enfim, né? Mas esse jogo aqui não dá pra gente ter tanta base, né? Vamos já pular pro próximo jogo, que foi contra o Paraguai, que aí sim nós vimos uma grande evolução, tá? Principalmente no primeiro tempo, tá? O segundo tempo até que foi um pouco abaixo, o time voltou meio desligado, mas assim, no primeiro tempo foi uma coisa de maluco, né? O Brasil jogando numa intensidade assim que a gente não via há muito tempo. O time querendo jogar, propor o jogo, querendo atacar, jogando rápido, muita intensidade defensiva, muita raça, né? O gol que o Brasil fez foi de um lance de raça, né? Que o Rafinha tenta o passe no Matheus Cunha, o passe sai errado, o Matheus Cunha não desiste, ele pressiona o zagueiro, rouba a bola, antecipa o zagueiro, manda para dentro e o Vini Júnior chega de carrinho no meio de... Tinha uns 3, 4 caras ali uns 3, 4 jogadores ali do Paraguai, mais o goleiro. Ele conseguiu fazer o gol. Quase que não foi gol, né? Mas tudo bem. O Matheus Cunha, inclusive, perdeu um gol inacreditável de cabeça nesse jogo, né? Mas, enfim, daqui a pouco eu vou falar bem dele, né? Essa é a grande verdade, tá? O Brasil mudou, né, a forma de jogar, né? O primeiro jogo foi naquele 4-3-3 padrão, meio campo com Gerson, Casemiro e Bruno Guimarães, ataque Richarlison, o Vinícius Júnior e o Estevão na direita. Já para o segundo jogo houve boas mudanças, né? A parte defensiva e os dois volantes, Casemiro e Bruno Guimarães, não mudou nada. As mudanças vêm para frente, né? Entrada do Matheus Cunha no lugar do Richarlison, o Martinelli entrando na ponta esquerda, o Rafinha entrando na direita e o Vinícius Júnior fazendo como se fosse um falso 9 ali, né? Matheus Cunha até que jogando como um 10 e eu gostei, tá? Nenhum desses 4 aí que eu falei do ataque tinha posição guardada, né? É muita movimentação, um ataque muito móvel.
Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do Brasil, que deveria ser um pouco mais explorado, que é ter esses atacantes, né, meias e atacantes, que tem muita mobilidade, tem muita habilidade com a bola no pé, tem muita velocidade e podem trocar de posição, né, cara? E não deu outra, né? Deu muito certo esse ataque. O time jogou muito bem. Eu vou destacar aqui mais uma partida muito boa do Alexandre Zagueiro. Acho que foi uma grata surpresa. Acredito que eu particularmente convocaria ele novamente pro, pro decorrer dos próximos jogos. Gostei do que vi. Posso citar também o Matheus Cunha, né? Perdeu um gol bizarro, mas o primeiro tempo dele foi muito bom, participando, ajudando na criação. O Gabriel Martinelli também entrou muito bem. O Estevão fez um jogo muito abaixo do que ele pode no primeiro jogo. A entrada do Martinelli mudou um pouco dessa cara do ataque do Brasil. E o time conseguiu criar mais, né? Conseguiu ter saídas de velocidade ali daquele lado esquerdo, tanto com ele quanto o Vinícius Júnior. Depende de quem cair ali para aquele lado, né? Não deu outra, né? E o Bruno Guimarães, né? Bruno Guimarães talvez tenha sido o melhor em campo do Brasil. Foi uma partida muito boa do Bruno, tá? E, cara, a gente viu pela primeira vez o Bruno Guimarães do Newcastle estrear pela seleção, né? Porque até então, assim, jogos, principalmente jogos que ele não... Jogos que ele começava jogando, não tinha um desempenho nem próximo do que ele já joga lá na Premier League, tá? E você vê a diferença nos números, cara. 11 finalizações pro Brasil contra 5 do Paraguai. 11 escanteios, 580 passes, ou seja, o Brasil teve muito mais posse de bola também, 73%. E assim, é nítido aqui nos números que dá pra você ver que o Brasil criou muito mais, teve muito mais oportunidades e propôs muito mais o jogo. Também temos que levar em consideração que o Equador é muito melhor do que o Paraguai. Mas na era do Dorival, jogos assim contra o Paraguai, a gente não via esses lapsos de, assim, de um bom trabalho, né? Com todo respeito, a gente não via esses lapsos de dar certo, né? De que o time tá realmente treinando, né? Enfim, o Bruno Guimarães aqui, ó, é o destaque para mim nos duelos, né? Duelos no chão, ele ganhou 10 de 14 e no alto ele ganhou 2 de 4. Uma coisa assim, animal que ele ganhou, tá? O Matheus Cunha de 19, ele ganhou 10 ao todo, também é uma partida muito boa. O próprio Bruno Guimarães acertou 2 dribles de 2, deu um chute no gol. E cara, é que eu preciso falar dos passes, cara. Olha isso daqui. O Bruno Guimarães teve 84 ações com a posse de bola, né, um dos maiores do jogo, né, principalmente do Brasil. 75% de passes certos, um passe decisivo. E de passes longos, ele tentou 10 e acertou 6. Coisa assim, bizarra, né? O Matheus Cunha, por outro lado, né? Como eu elogiei o Matheus Cunha e o Martinelli. O Martinelli criou uma grande chance e o Matheus Cunha 2 grandes chances. Então, assim, né? São poucas estatísticas aqui que eu vou falar, mas, cara, deu pra gente ver já uma leve mudança, uma talvez virada de chave. Eu acredito que o Ancelotti vai mudar a cara dessa seleção. Não consigo imaginar. Não, na verdade, consigo imaginar. Esquece o que eu ia falar, deixa pra lá, mudei de ideia aqui rápido. Mas, cara, uma das coisas que eu falei a primeira vez que eu soube que o Ancelotti foi confirmado. Cara, não é nada contra o Dorival nem outros técnicos que já trabalharam na seleção brasileira. Mas é o Ancelotti. Não é qualquer treinador. Ou seja, o jogador ele tende a respeitar muito mais o Ancelotti pelas vivências, pela carreira que ele tem, por ser um treinador extremamente renomado, 5 Champions, uma coisa absurda, um dos maiores da história na função. Os jogadores tendem a respeitar muito mais o Ancelotti
do que os outros técnicos brasileiros, entende? Então, é isso, né? Brasil ainda falta muita coisa para melhorar, né? Não estou só elogiando, ainda tem muita coisa para melhorar. Ainda tem jogadores que vão voltar, né? Principalmente o Rodrigo, o Neymar, mas no geral eu acredito que temos um bom futuro pela frente. Eu acho que o Ancelotti pode sim dar uma nova cara para essa seleção brasileira e eu torço muito para que isso aconteça. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, comenta e compartilha. E é nóis. Tamo junto.